façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Falar o seguinte: militar trabalha com planejamento. Exato. Então, foram feitos todos os planejamentos para todas as linhas de ação. Não se sabia, nós não podemos esquecer, eu acho que quando a gente não tem esse resgate histórico é muito difícil. O presidente da República, na minha avaliação, ou da minha esposa, principalmente que é psicóloga, você também tem esse viés psicológico aí. Nós compartilhamos de cônjuges psicológicos. Exato, mas na percepção da minha esposa, o Bolsonaro teve um burnout. Esse é o ponto. E isso é um ponto muito importante. Porque a inércia não foi só de parte da tropa, foi dele também. Falta de liderança. Não, houve uma ausência de pronunciamentos. Não, houve uma ausência. As pessoas acham que é a ausência de pronunciamento. Se a ausência fosse apenas de pronunciamento, estava tudo certo. Se tivesse acontecendo as decisões. Porque isso a ausência de liderança é dada como por parte da imprensa, parte do establishment, como um dos fundamentos de que havia um golpe de Estado, porque ele não estava falando nada, ele estava cobertando alguma coisa. É exatamente o oposto. O oposto disso. Exatamente o oposto. Explique. No sentido de que o presidente entrou num burnout, ele entrou numa... Olha, eu posso falar, eu tenho muitos interlocutores pessoais com o presidente e ele não conversava com ninguém. O presidente não conversava com ninguém. Aquela imagem... Ora, tudo que você precisa numa situação de crise é a força. É demonstrar força. A liderança precisa mostrar força. Se você está numa situação de crise, você é um militar, você é um coronel, você olha para dentro, tá o seu general chorando e calado dentro do banheiro, você olha e fala, porra, tô roubado. Acabou, tô roubado, o que eu faço? Então era muito difícil. E esse é o ponto de defesa aí que eu faço do alto comando. Era muito difícil que eles fizessem qualquer coisa quando o comandante em chefe e chefe do Poder Executivo, portanto, né? E chefe de Estado. E chefe de Estado tava chorando no banho, sem falar com ninguém. E errático. Então, e não dá pra culpar, porque o que esse cara passou é uma coisa assim, impressionante. Não posso dizer que eu não sofreria a mesma coisa. Nem sei se eu aguentaria. Exato, nível de pressão. Melhor dizer. Talvez poucas pessoas aguentariam o que o presidente Bolsonaro aguentou. Eu não sei se eu aguentaria, porque esse é o tipo de coisa que você só sabe quando você passa. Depois de tomar uma facada, cirurgias, tem uma série Exato. Não, assim, são 4 anos. Olha só, meu avô sofreu muito como presidente. Muito. Eu acompanhei, eu vivi isso dentro de casa e vivi a repercussão disso ao longo do tempo. Mas eu posso dizer que o que o Bolsonaro sofreu... E olha que meu avô foi o cara que teve que fazer a abertura. Então ele teve que, assim, fazer uma transição pacífica, lidando com problemas de 2 lados. Né? Uma ala dos militares que não queria abrir, atentado no Rio Centro, né? Assim, e pressão da esquerda, pressão por diretas. Assim, como fazer o processo de forma pacífica? Foi muito duro. Crise internacional, Reaganomics, olha o choque, foi um governo muito duro, o governo Figueiredo. Mas o que o Bolsonaro sofreu, eu não acho que nenhum presidente da história tenha sofrido. Agora, eu queria resgatar... Mas só desculpa interromper o senhor coronel, mas especifique o porquê, pra gente dar pro público mais... eu queria resgatar justamente essa sua pergunta, porque ele falou muito en passant, talvez o pessoal não tenha pescado. Porque tem muita gente que não acompanhou esses fenômenos de perto e tá vindo a entender hoje o assunto, né? Mas o Paulo, ele deu o ponto focal quando ele fala da questão política. Então, o que acontece? Quando ele diz assim, aí eu dou um desconto, eu entendo a posição do alto comando, é porque essa tensão que houve do que fazer, havia uma percepção de que qualquer solução constitucional passaria ou pela impugnação em 15 dias após a diplomação,
seria um caminho. O PL tentou fazer a primeira tentativa ali de questionar o processo eleitoral, acabou tomando uma multa emblemática, né, de 22,9 milhões e tal, etc. O próprio Valdemar tenta construir ali algum tipo de questionamento, mas o fato é que demandaria do chefe de Estado a apresentação de um pedido de impugnação com as provas, e o ambiente político dizia que a persistir as 4 linhas da Constituição, igual ele falava, e não havia ambiente nenhum nas Forças Armadas para que não fosse cumprido o texto constitucional, no dia 1º de janeiro assumiria o presidente da Câmara dos Deputados como presidente da República interino, que teria esse sim que ou convocar novas eleições ou aprofundar as investigações em cima das denúncias que seriam apresentadas de impugnação. Eu não via nenhum cenário, cheguei a falar isso publicamente no ar, e o Gerson concordando comigo, nenhum cenário onde o presidente, no dia 2 de janeiro ou no dia 1 de janeiro à noite, fosse Jair Bolsonaro. Nenhum cenário constitucional. Então, qual era a solução para isso? Talvez fosse essa. Essa era a discussão que precisava ser feito, inclusive com respaldo político. Como não havia respaldo político, é possível que parte dos militares do alto comando tenham desistido de qualquer ação porque não tiveram nenhum tipo de Eu não digo nem não desistido, eles contraindicaram mesmo. Contraindicaram. É porque quando você faz o estudo de situação, a forma verdade. do militar decidir, você apresenta linhas de ações e algumas até opostas. E havia aqueles que entendiam que deveria ser tomada uma atitude pelo chefe de Estado respaldada pelos militares, e que essa atitude deveria ser constitucional, ou seja, a impugnação, o processo, mas como o Paulo falou, nenhuma dessas linhas de ação levavam a um golpe de Estado ou a permanência do presidente Bolsonaro após o dia 1º de janeiro. Você pode ver que isso saiu bastante na imprensa, que o próprio Alexandre dizia que tinha confiança em tomar as ações que ele tomava, porque ele ouvia dos interlocutores que ele tinha dentro do alto comando, e tinha. E tem, hoje direto, né? Hoje o comandante foi indicado por ele. Então, é mais direto. Mas ele tinha certeza de que nada seria feito. Ele sabia, ele conhecia os cenários. Por isso que essa versão do golpe de Estado ela é mais falaciosa, mais hipócrita. Então, porque todo mundo fala da desinformação da direita, mas eu acho que a falta de clareza que se tem sobre os contrapontos existentes a respeito do que aconteceu ali é cabal, assim. Teve um golpe de Estado e aí tem uma narrativa de direita maluca e que tenta desmentir isso, e aí é falha. Eu acho que muita gente recebe essa propaganda e não encontra... Não é que não consegue desmentir, é que não encontra os meios para onde buscar um contraponto e tentar esclarecer esse cenário. Agora, muito da desinformação, e o Paulo ele tocou nisso na questão do histórico. Desculpa militar. fazer uma parte aqui. Meu Instagram acabou de, durante a nossa live, meu Instagram de 360 mil pessoas acabou de ser bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Agora? Agora. O nível de perseguição política... O nosso tá no ar, por enquanto tá no ar. Ainda tá no ar, pois é. Eu só queria resgatar... só para dizer aqui uma coisa interessante que a gente ouviu. A gente está num estúdio que é operado por venezuelanos. E os venezuelanos estavam interessadíssimos aqui, falando, nossa, no Brasil fazem isso porque nem na Venezuela o Maduro consegue derrubar perfil das pessoas. Você estava ouvindo, cara? Eu estava ouvindo, estava na conversa quando a gente... Ele estava falando antes de você chegar. Nem na Venezuela, o Maduro não derruba perfil de jornalista no exterior. E, no entanto... Desculpa, só... Não, eu só queria resgatar, porque quando o Paulo falou sobre a questão do histórico ou da expectativa da população do SOS, Forças Armadas, muita gente fazia a associação com 64, ou com o que preconizou ali o movimento de 64. E isso, quando o Paulo fala do contexto político, é a grande diferença, que as pessoas não lembram. Elas têm um saudosismo, elas lembram que naquele período houve um grande desenvolvimento, havia mais segurança pública, mas a gênese do processo ela é muito pouco compreendida. Então, por exemplo, quando o João Goulart ele sofre aquele momento de oposição, essa oposição vinha do Congresso Nacional.
Então, é importante a gente lembrar que quando ele faz aquele discurso da Central do Brasil, ele diz que vai fazer as reformas na marra, atropelando o Congresso Nacional. É importante lembrar que... É muito diferente. 64 de 2022 é muito diferente, mas as pessoas queriam alguma solução e essa solução viria, né, dos militares apoiando uma ação do chefe de Estado, essa que era talvez a solução, ou que pelo menos ele resgatasse a credibilidade no processo eleitoral. Então, havia toda uma expectativa, uma insatisfação, só que não havia as condições políticas. Porque em 64 você tinha toda a imprensa praticamente contra o João Goulart, você tinha a igreja contra, você tinha as Forças Armadas, tinha governadores. A elite financeira. A elite financeira, os governadores do Rio, São Paulo, Minas Gerais. Então, todavia um contexto completamente diferente. O Bolsonaro era o contrário. Ele olhava para todos os lados e dizia, eu não tenho ninguém. É verdade. Então, ele até dentro das Forças Armadas talvez tivesse mais apoio do que existia em 64. Essa é uma discussão. As Forças Armadas estavam mais propensas a agir do que estiveram em 64, onde as coisas... Até a comunicação era muito difícil. Hoje você forma consenso por grupo de WhatsApp. Em 1964 você tem que mandar um telefonema para não sei quem. É uma dificuldade danada. Então, nesse ponto, o Bolsonaro... Agora, no restante, de quem que o Bolsonaro tinha apoio? Tinha um bom apoio popular, tinha um apoio dentro das Forças Armadas, um apoio das polícias, um apoio dentro da igreja evangélica, muito forte, que não se reflete na igreja católica, a gente está vendo isso. Né? Mas ela também tem um outro capítulo de subversão por dentro. Eu não quero entrar na igreja católica hoje, mas não vou entrar. Que a igreja católica é um tema que vai dar pano para manga no futuro. Mas, posto tudo isso, o Bolsonaro não tinha, como o Gerson está falando, o apoio político para poder fazer qualquer coisa. Ou pelo menos não achava que tinha. E certamente os militares não tinham apoio político, porque a maior força política do Brasil, que era o presidente Bolsonaro, estava em estado catatônico, vamos chamar assim. Então, mas o fato é que, voltando para fechar aqui o nosso full circle, estava procurando a expressão em português, né? Nosso círculo completo. Houve a percepção da população de que os militares falharam na sua missão constitucional. Em todas as suas missões constitucionais. Por isso que o silêncio eu falo. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.